Em relação à fala do Nicolas, concordo integralmente com o que você falou, um deputado muito bem preparado, tem um futuro brilhante se continuar com essa linha de defesa dos valores conservadores, cristãos, da família, da direita, enfim. Isso que esse grupo Prerrogativa, que é conhecido aqui em Brasília como o grupo do charuto e do vinho, está tentando fazer, evidentemente que é a orientação do consórcio de poder, STF, Planalto, que continua firme na sua investida contra a liberdade de expressão. Esse é um dos pilares desse consórcio, que é de silenciar todos aqueles que ou fazem oposição aberta ou simplesmente não concordam com as linhas de ação desse governo, que é um governo totalmente à deriva, sem rumo e com uma bússola ideológica que aponta para as piores práticas, as piores parcerias internacionais. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto que foi levantado pela Carol. Essas escolhas equivocadas desse consórcio, elas vão levar à deterioração das relações entre Brasil e Estados Unidos. Uma relação de 200 anos vai encontrar o seu ponto mais baixo agora. 2025, 2026 corresponde ao primeiro período do mandato do Trump e ao último período, se Deus quiser, do mandato do Lula. E mais para frente eu vou falar o que é que isso vai acarretar para além de dificuldades econômicas ao país. Ari, você. A Carol aborda um fato extremamente importante, que é a questão dessa questão da liberdade, do que vem dentro do pacote da esquerda. Na esquerda, na medida em que ela imagina que vai tributar para dar bem-estar, ela está cometendo um erro técnico impossível. Você não tem como tirar de alguém e dar para outro. Nem o xerife de Nottingham fazia isso. Então, o que acontece é o seguinte, o erro da esquerda está no método. Mas o pior, para se sustentar no método, elas começam a transversar e trabalhar cada vez mais fora de qualquer padrão econômico viável. Então, este exemplo é evidente do que aconteceu com esse jovem. Um jovem brilhante me chama a atenção pelo brilhantismo. Eu não entro nem no aspecto técnico do que ele falou. Eu entro mais no brilhantismo, no desassombro de, sendo jovem, ir falar sobre aquilo que ele acredita e pensa. Censura. Isto que o Prerrogativas fez é de uma estupidez crassa, inclusive falta de ética. Um grupo de advogados advogar um processo é gerar demanda. Pelo amor de Deus, nós estamos aonde? Advogado querendo, vai na polícia, processa alguém. Onde é que nós estamos? Enlouqueceram? Então este conjunto de falta de sensibilidade ética é o que está faltando. Observa o seguinte, essa censura que querem fazer é justamente o recurso dos quebrados, dos que não têm noção, dos perdidos. Só censura quem não sabe. Eu vivi épocas de censura e se debochava da censura, porque censura não censura ninguém esconde a verdade. Então, esse rapaz atingiu o objetivo dele. Ele deu voz ao quê? Voz ao que o povo sente. O povo não acredita no governo. É falta de credibilidade. Não foi uma instrução normativa, que é um instrumento interno de administração interna da Receita, que não tem nada a ver, que criou o problema. O que criou o problema foi a falta de credibilidade. Tudo que o governo diz, ninguém mais acredita. Essa é a questão. Nós não temos governo. Nós temos um grupo de pessoas tentando o poder. Governo não é isto. Nós perdemos completamente essa sensibilidade. A Carol colocou muito bem, eu acho que... E o caminho está bom. Por que eu digo que o caminho está bom? Quando a gente vê jovens que nem o Nicolas e outros jovens atuando, como a Carol, que estão preocupados em trabalhar, a gente sente vontade de dizer, o Brasil tem solução. O Nicolas é o exemplo de que o Brasil tem solução. Ari, você citou muito bem, acho que você foi no âmago de uma questão, né? Advogado gerando demanda.
né? E tem uma questão ética aí que deveria estar sendo observada pela OAB. Por quê? Porque é um grupo de advogados que virou um grupo político, que indicou, por exemplo, o Jorge Messias, que indicou o Fábio, presidente do Correio, está dando prejuízo. O Jorge Messias está na AGU fazendo acordos bilionários, como o que fez agora com as aéreas. Então, eu acho que a oposição precisava começar a olhar quem são esses indicados e o que eles estão fazendo nos cargos que estão, porque fica a impressão de que eles estão se blindando de qualquer crítica para poder continuarem fazendo o que eles estão fazendo. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, se eles estão apoiando só um projeto de poder ou se há negócios envolvidos. A gente precisa agora começar a olhar, a observar exatamente o que essa gente está fazendo. Por quê? Porque lá nos Correios, eu tenho várias denúncias, inclusive, aqui na gaveta ainda para sair, mas várias delas que já saíram, inclusive envolvendo acordos retirando a dívida do fundo do Postales e jogando no Correios. E aí você tem o escritório da ex-mulher, sei lá, que tá tudo na imprensa. Então tem muita coisa esquisita acontecendo envolvendo esse pessoal. Então eu acho que eles estão se expondo demais, estão ultrapassando os limites éticos. Ontem eu liguei até para uma liderança desse grupo e eu disse uma coisa. Eu falei, sabe o que me espanta? É porque antigamente você pode discordar, você pode olhar vários petistas históricos aí, gente que estava no primeiro, no segundo mandato do Lula, de outros partidos de esquerda que apoiaram, etc. Você pode olhar, você pode até discordar de tudo, como eu discordo de muitos deles. Mas eles tinham um mínimo de coordenação dentro do governo. Um mensalão, por exemplo, só poderia ter acontecido com coordenação. Então, existia uma coordenação entre os ministros. Existia gestão, um mínimo de gestão interna. Este governo, esse terceiro Lula, esse Lula 3, ele está absolutamente desgovernado. É uma zona. E que traz todo esse sentido autoritário de gente que está perdendo poder. Ontem eu escrevi, né? Pessoal, o sujeito, quando um presidente se cerca de polícia, de juiz, de marqueteiro, de advogado e esquece o povo, é porque ele está fraco. Mas isso não quer dizer que isso seja bom, porque quando ele está fraco, aí é que é pior, porque ele vai usar do Estado para tentar se manter no cargo. E é isso que a gente está vendo acontecer. Carol, o Lexum, que a gente deu aqui em exclusividade, em primeira mão, a abertura, a fundação do grupo, né? O Lexum reagiu ao Prerrogativas. Coloca na tela, por favor, Júlio, o link com a matéria que nós publicamos lá no site, no claudiodantas.com.br, com a manifestação, né, do Lexum repudiando aí esta ação, né, este pedido de investigação contra o Lula. Pode abrir, abre, divide, isso. Muito bem, então, o grupo de advogados prerrogativos, como a gente acabou de dizer, né, ele anunciou medidas contra o deputado após a história do vídeo, tá? Então, assim, pediu aí comissão de ética, Ministério Público, saiu acionando todo mundo. A Lexum, que é a organização jurídica, criticou as ações do prerrogativo, classificando-as como uma ameaça à liberdade de expressão e ao debate político. Em nota, destacou que imunidade parlamentar é essencial para proteger representantes eleitos e evitar abusos de poder. Então está aqui a nota do Lexum, tá? E é fundamental isso, por quê? Porque o que nós estamos vendo é a criminalização da política, ou seja, estão deixando de fazer política. Então, deputados, senadores, ministros, o próprio presidente da República, parece que se tornaram aí com essa coisa, né, Ari, Carol e Dego, com esse negócio, com essa parceria, esse consórcio que você bem citou, Dego, com o STF, eles agora acham que não precisa mais fazer política, Carol. Isso, Cláudio, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa nota e aí já aproveito depois para me despedir. A Lexum é um movimento, sim, de advogados, mas a gente tem o Hélio Beltrão, que é um brilhante economista, já esteve aqui no programa, o João Mauad, que também é engenheiro e é economista. Somos um grupo de advogados, mas está abertos
está aberto para outras pessoas, outros cidadãos que queiram participar do movimento. Isso nasceu, sim, não de maneira nenhuma uma resposta ao prerrogativas, mas uma necessidade de ter um movimento que defenda a Constituição e defenda que se interprete as leis como elas são escritas e não como passa na cabeça do juiz. Não como o juiz gostaria que ela fosse, mas como ela realmente é. Então, essa nota da Alexson, que eu tenho ali os meus palpites, eu me mexi em algumas coisinhas antes de sair, defendendo claramente o Nicolas, criticando o grupo Prerrogativas que quer entrar no Conselho de Ética contra o Nicolas e acionar o Ministério Público, mas a minha interseção nessa nota foi o seguinte, sobre a imunidade parlamentar, que no meu ponto de vista é absoluta. E o que estão fazendo com o Nicolas, uma coisa é perseguir o cidadão comum por censura, que já é inadmissível, mas tem um grau ainda maior de absurdo quando você faz isso com um parlamentar que defende, que é livre para botar suas opiniões. E a gente vem vivendo isso no Brasil, não só em vídeos, mas quando eles fazem na tribuna do plenário, isso é inadmissível.